Fala, meus amigos do Facebook, meus amigos do YouTube, boa noite. Sejam bem-vindos para uma transmissão especial. Mais cedo desejei nas minhas redes, tanto do Instagram quanto do MacTube Cósmico lá no 992-904095, a mensagem de vibração positiva para hoje, para que todos pudessem vibrar o mais alto possível. Eu ainda estou restringido de poder fazer algum tipo de transmissão em relação ao YouTube, né? E estou fazendo aqui um áudio para vocês, porque não estou apto ainda para poder transmitir imagem dependendo do que estiver aparecendo no fundo, né? E eu estou numa situação onde eu não posso gravar com imagem e vídeo. Então, para poder mandar uma mensagem para vocês aqui, para não deixar de percebido, né, e passar batido o dia de hoje, eu vou passar uma mensagem para vocês dentro de uma inspiração e dentro de tudo que eu tenho avaliado nas questões que tratam do seguinte assunto, que é a questão espiritual ligada à política. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que há cerca de 2 anos e meio atrás eu optei, devido aos contatos no astral, a apoiar o presidente Jair Messias Bolsonaro, e isso eu recebi represárias. E para quem não sabe, eu fui um dos primórdios, vamos dizer assim, dos YouTubers, né? Tirando esses canais maiores no caso, perdão, a falar de espiritualidade ligado à política. Se não fui o primeiro, porque os outros canais que falavam sobre isso eram canais seculares ou canais do mundo, para quem é evangélico e quem não é espiritualista, está ligado a outra vertente. E isso foi desencadeando uma série de pessoas alavancarem o seu posicionamento dentro de canalizações que são muito delicadas de tocar no assunto, porque as pessoas, por incrível que pareça, eu tenho feito aí várias críticas nos últimos tempos, devido à minha experiência, sobre você dar a sua opinião, né? Eu perdi vários amigos, familiares que davam apoio ao trabalho, né, no canal e tudo mais que eu fazia, e por eu me posicionar em relação à parte política, falou que eu estava perdendo a mão. E eu acredito que não é perder a mão, e eu tentei explicar dentro da melhor maneira possível, dentro do equilíbrio que nós deveríamos ter, que uma coisa tem que ter ligado à outra, né? Tudo que a gente for tratar aqui no planeta Terra está ligado ao plano físico, ao plano espiritual, principalmente a você que acredita que o plano físico e espiritual está interligado, porque nós somos energia dentro de corpos materiais vibrando nessa existência, né? Então, antes de eu continuar aqui nessa transmissão do Face, que eu não sei se eu vou transmitir para o YouTube, como eu também gosto de reiterar para os amigos que fazem o acompanhamento das minhas redes sociais, tanto aqui quanto no YouTube, que nem sempre é possível transmitir o que eu faço aqui no Face lá. Você que está no YouTube, se inscreva, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe nas redes sociais, que é importante. Sendo que na época das eleições de 2018, por exemplo, eu tive umas experiências astrais, né? Boa noite aí para Cláudia, para Silvia, para Rosana, para todo mundo que for acompanhar esse áudio. Vocês que forem acompanhar aí no YouTube posteriormente, quando eu baixar esse áudio, transmitir por outras mídias também, tanto no Instagram, que me fizeram abrir, né, a voz dentro da espiritualidade para que outras pessoas tomassem coragem. E cerca de uma semana atrás eu tinha gravado um vídeo onde as pessoas até confundiram a mensagem com o desânimo. Eu não estava desanimado. E eu entendi um pouco do que estava acontecendo depois que eu assisti, acompanhando essas redes sociais, o seguinte: não é questão só do métier, do meu trabalho, que faz a quantidade de views, os comentários. Tem pessoas que remetem comentários: pô, não recebi a notificação, não sabia que você não tinha gravado esse vídeo. Eu estou comentando isso porque eu fiz uma live, tá, pessoal? Quem está ouvindo agora falando assim: poxa, eu fiz um vídeo dando dicas sobre contato espiritual, e o vídeo não deu nem 500 visualizações. E quando a gente vai falar de tragédia, né, de coisas negativas,
o vídeo vai lá para cima, ou polêmica, né? Poxa, mas as pessoas estão buscando tanto a transcendência, estão buscando tanto a espiritualidade ligada à verdade, e quando chega a gente querendo passar um passo a passo dentro da nossa vertigem, né? Que é da experiência própria, que eu digo que tem que seguir guru, o vídeo cai em relação à audiência, né? Respondendo a fulano de tal, por exemplo. Se eu criar um vídeo criando um embate com alguém, o vídeo dá muita repercussão. E quando a gente faz um bate-papo normal ou vai passar alguma informação, não dá. E voltando lá para a questão que eu falei para vocês que eu entendi, foi o seguinte. Tem um rapaz que ele tem cerca de... Não sei se é Jeffrey o nome dele, é um rapaz que trabalha na área gospel, cantor. Muita da gente do Facebook vai se identificar com o que eu tô falando. Ele fez uma live agora há pouco tempo, está sendo compartilhada. E ele fez a mesma coisa que eu, sendo que agora há pouco tempo. Né, eu tenho até me isentado em falar na questão política, estou fazendo esse rodeio para vocês entenderem o contexto de forma mais geral. E ele falou que tem 200 e poucos mil seguidores no Instagram, e aquela live em relação ao que aconteceu com uma pessoa que sofreu um tipo de covardia nos Estados Unidos. Eu tenho que me precaver com as palavras para não derrubarem também o áudio aqui no Facebook. Gerou vários protestos de pessoas da mídia, artistas, né, em geral, assim, falando de youtubers, pessoas que trabalham com cinema, pessoas do esporte, de modo geral, e ele teve muita repercussão. Aí em seguida ele foi gravar um vídeo dando o apoio a Bolsonaro. Olha a questão que eu vou falar, é polêmica, vai ter gente que vai me excluir novamente devido ao comentário. Por quê? Existe um controle aberto das mídias que fazem essa limitação dentro dessa bolha que a gente vive. Por mais que você não acredite, todo esse contato que você está recebendo notificação, Leandro Mactube ou Leandro Medeiros aqui no caso, que é no Facebook, está ao vivo agora. Eu estou com poucas pessoas aqui me ouvindo. Se eu tivesse lá no Facebook, teria 10 vezes o que eu estou passando aqui agora. Né? Mas eu não quero criar audiência. E dependendo das palavras que você citar, do que você falar, eles vão restringir a quantidade de acessos dentro desse viés ideológico que já está impregnado nas redes sociais. E isso já foi aberto pelo próprio dono do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, que é ligado à ideologia esquerdista abertamente. E isso aconteceu assim, você vê que o WhatsApp tá ligado ao Face, o Instagram tá ligado ao Face. Eu não tenho certeza se o Twitter também tá ligado. O YouTube faz parte do Google, que também é dono do Facebook, ou tem algum contato direto. Então, todas essas redes estão interligadas de uma forma direta ou indireta. Então, muitos canais que falam até de esportes, que se posicionaram a favor da situação, por exemplo, eles estão sendo limitados em relação à expansão de acesso das pessoas. Muitas pessoas que são inscritas em alguns canais estão sendo limitadas na questão da criptografia, né? Criptografia, eu acho que esse é o nome que se diz, né? Ou é criptografia ou é uma coisa parecida com isso. Me perdoe se eu estiver errado, mas assim, você digita um nome, espiritualidade, ao invés, se eu tiver lançado um vídeo de uma pessoa acessar o meu primeiro vídeo, não, acessar o vídeo da pessoa que está falando ou de uma forma mais neutra ou de modo que fique oculto, mesmo você sendo inscrito no canal. Né? E isso é uma implantação da nova ordem mundial. Então, quando uma pessoa ligada à sua ideia espiritualista pede para você se inscrever, pede para você compartilhar, não é só a questão de benefício próprio e querer estar aparecendo em nada. A questão é para que eles vejam que nós temos força, porque tá para surgir um projeto de lei, uma PEC, né, projeto de emenda constitucional, para restringir o acesso de pessoas comuns a fazerem canais, principalmente ligado ao YouTube, para poder fazer divulgação. Porque a última eleição, por exemplo, ela foi ganha dentro das redes sociais.
entendeu? Então eles descobriram que a mídia aberta já perdeu a força, de modo geral, sendo que muitas pessoas não se atentam a isso e acham que é teoria da conspiração. E nos últimos tempos para cá, eu tenho posto muitos pés no chão, tenho tentado abrir muitos olhos das pessoas falando, gente, vamos dar força à verdade, as máscaras vão continuar caindo, caso você faça a sua parte. Para de ficar seguindo o guru, faz sua parte, não compartilhe fake news, porque já existem várias pessoas utilizando de métodos tecnológicos para mostrar que uma verdade é uma inverdade e uma mentira é verdade. Dentro de manipulação mesmo da imagem e corte e edição. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais tecnologicamente as mentiras também podem ser evoluídas. Isso está ligado à espiritualidade também. Porque hoje há um questionamento muito grande à casuística ufológica. Vamos tocar nesse ponto. Hoje temos aí grande parte da população com celular, uma resolução muito maior do que tempos atrás. Bota 10 anos atrás a pessoa tinha dificuldade, uma foto tinha muito menos pixels e as pessoas continuam visualizando. Assim, o que aconteceu? Quem está ligado à parte negativa, ao invés de buscar o contato com o externo, no caso ligado à parte de vigília ufológica ou meditação, equilíbrio espiritual, não. Ela quer pegar e montar um cenário dentro da tecnologia disponível para criar um falso cenário. E várias pessoas gostam de ver fake news, acreditar no oculto. Hoje eu tenho certeza que a maioria dos seres extraterrestres, por exemplo, que são presentes aqui junto com a nossa realidade, eles são de uma outra vibração existencial. E essas pessoas que adquiriram esse contato com essa realidade tecnológica se aproveitam, falam assim, não, tem gente que compra esse assunto. O que faz? Eles pegam e vendem a falsa informação. Aí quando vem alguém dizer que aquilo é falso, eles pegam e dizem, não, essa pessoa aqui não está mais da luz, ela está obsediada, colocam lá para baixo. Porque assim, quem é mais antigo dentro do assunto sabe separar aquele lance que é dito aí do joio e do trigo, né? Não, isso aqui é real, isso aqui não é real, isso aqui é uma montagem. Mas tem gente, o que você botar, não, filmagem do reptiliano dentro de uma nave em Ribeirão Preto. E o cara faz uma montagem esdrúxula e publica na rede social, que seja o Facebook. Vão ter vários grupos espiritualistas que vão compartilhar essa imagem como se fosse verdadeira. Muitos vão acreditar, e se vê uma pessoa como eu, Leandro Mactubi, falar que é falso, eu estou obsediado, é porque eu não tenho contato mais com os seres, e não é. Grande parte das coisas que eu publico e falo hoje em dia é justamente porque eu já estive lá dentro, junto com os ufólogos casuístas, perdão, e com os ufólogos que são da espiritualidade. E muitos deles estão sem assunto para falar, porque descobriram que o contato, esperaram data limite, esperaram 2012, não eram da forma que pensavam. E eu também abri os olhos para isso, entendeu? Então, assim, é importante a gente salientar essa questão da noção racional dentro desse momento agora. A gente está na parte primordial do que a nova ordem está fazendo e o comportamento que nós estamos tendo, porque eles já detêm o controle de todos os nossos pensamentos. Por quê? Todos esses equipamentos tecnológicos que nós temos hoje em dia, eles são, vamos dizer assim, com capacidade de monitorar a frequência de pensamento que nós temos, né? Muitas das vezes eu já disse isso para as pessoas em vídeos lá no YouTube, por exemplo, falando assim, você conversa com uma pessoa em particular sobre determinado assunto e depois que você termina de falar com essa pessoa, você abre o seu Facebook, aí aparece um anúncio sobre aquele assunto que você estava conversando. Você acha que é porque eles estavam vendo ou ouvindo a sua conversa? Não, existem bilhões de pessoas, mas tudo é frequência e é muito mais fácil você botar um tipo de chip ou um software dentro de um aparelho como esse, ou um celular. Muitas vezes pode estar até sendo rastreado, por exemplo. O que eu estou dizendo para as pessoas que estão aqui na audiência nesse exato momento, eles captarem aquela frequência e decodificar aquilo de uma outra maneira. Eles vão lá e já jogam dentro desse programa
coisas como se fosse insinuando, né? Como se você falasse palavras-chave, entendeu? Eu digo amor. Aí eu saio daqui desse áudio e vou entrar no meu Facebook. Aí vai estar ali. Encontre seu amor, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Busque a felicidade em tantos dias. Eu vou abrir o Google, tá ligado ao Facebook, tá ligado ao YouTube, tá ligado ao Instagram, tá ligado ao WhatsApp. Tudo interligado, né? Mas aí como eu tava voltando antes para falar com vocês, assim, para não perder a linha de raciocínio. Então, assim, igual tem um comentário aqui da Cláudia falando que ela odiava o Bolsonaro para uma língua da esquerda, sendo que, assim, eu não vou dizer para você, Cláudia, por exemplo, que eu sou a favor nem contra, né? Sendo que a gente viveu aqui, por exemplo, no nosso país, uma questão muito delicada, né? Que foi o governo com contratos, para quem acredita, pode achar que isso é viagem na maionese, também fica à vontade para pensar o que quiser, ligado com seres negativos. E haveria, caso contrário, dentro de um vídeo, até que indico para vocês que não são do meu canal, buscarem, né, que são linhas temporais, Bolsonaro versus Haddad, onde eu digo o que poderia acontecer dentro de uma visualização no plano espiritual que eu tive. E as coisas quase que todas, 90%, se complementaram. E a gente está lidando com seres humanos. Os seres humanos estão ligados à espiritualidade. E a equipe de trabalho de qualquer líder, ele pode tendenciar tanto para o bem quanto para o mal, porque a gente vive na dualidade. E essa dualidade ela pode fazer com que pessoas grandes caiam ou sofram influências do lado negativo. Quem aqui é santo para dizer que nunca sofreu influência do mal ou que nunca cometeu um erro? Não é passar a mão na cabeça do presidente. Eu tenho me chateado muito até com a questão da política, disse que não é falar mais, inclusive por isso, não sei nem se vou compartilhar isso no meu YouTube. Estou fazendo aqui um bate-papo em direto com vocês aqui, justamente para que as pessoas que forem ouvir façam a entender, para quem for necessário ouvir essa mensagem. Porque a gente tem que, como força-tarefa, que é a minoria, né, por mais que tenha gente, tem muita gente que se diz da luz falando que o governo é negativo e que a nova ordem chegou e que é o apocalipse, que está tudo perdido, e não é bem assim que está acontecendo. Tem muita coisa positiva acontecendo, sendo que a mídia se alimenta do lado mais pesado. Isso está se passando até para os espiritualistas. Isso é ligado desde os primórdios das religiões e do comportamento humano. O ser humano sempre gostou do drama, do trágico. Nunca conseguiu ser muito racional. E a tecnologia tirou um pouco da nossa racionalidade porque a gente se individualizou, muito. A gente fica mais preso à questão aqui do que a gente ouve do que o comportamento e a troca de ideias de modo geral. Então isso atrapalha a linha de raciocínio em relação ao debate aberto ligado a questões que podem ser debatidas mais fácil em meio de reuniões que não sejam direcionadas a uma polaridade. Não, isso aqui está sendo agora a situação, mas essa situação ela errou em determinado ponto. Se você der essa opinião ligado de forma neutra, no caso que a gente está falando aqui de espiritualidade, pode ser interpretado de forma errônea. Não, esse cara que está fazendo isso porque ele tem algum interesse. Não, é você olhar com os olhos racionais, depois levar para o seu lado espiritual, respeitar a outra opinião, absorver essa opinião, fazer o filtro e levar para uma linha onde possa ter uma noção do que está acontecendo. E quase ninguém está tendo essa diretriz em relação a passar esse tipo de mensagem. Eu falei também no áudio onde o pessoal achou que eu estava meio triste, que eu falei assim, poxa, eu vou começar a inventar história. Porque o conhecimento que eu tenho de raças, conhecimento que eu tenho de domínio, de governo oculto, tudo, eu poderia inventar histórias mil, como eu vejo live aí do Capitão Kirk, por exemplo, que me deu strike, 800 curtidas, numa live onde o cara tá falando que bomba de topless
As bombas de Tópsilas dos draconianos já foram todas neutralizadas pelo plano de Esmeralda, juntamente com... Sei lá, eles inventam uma história que não tem sentido nenhum e as pessoas absorvem aquilo porque assim, já não tem mais o que ouvir. Ao invés de falar o racional, eles inventam histórias. Não é questão assim, por exemplo, de você ter uma experiência astral, que é algo ligado ao mais o sobrenatural, aliás. Que assim, é sobrenatural, mas é real. Não, eu tenho que inventar uma história que seja mirabolante, porque se eu falar de forma normal, as pessoas não vão comprar. E muitas pessoas têm me dado essa ideia, Leandro, por que você não fala então de forma fantasiosa para que as pessoas voltem a comprar o que você está tentando passar? Tô fechando a porta, o áudio não é editado, tá? Me perdoem aí pelos detalhes da não edição. O mais importante é a mensagem. Eu digo assim, aí eu perderia toda a credibilidade no meu trabalho, quando eu respondo nos comentários, quando eu posso. E vira e mexe, aparece uma pessoa ou outra e fala assim, cara, o seu trabalho fez eu abrir os olhos sobre determinado assunto, mas sempre vai ter gente para comprar a mentira. E isso é assim desde que o mundo é mundo. Então, assim, não cabe a mim tentar ser o salvador de ninguém, porque senão eu estaria errado sobre isso. A espiritualidade, o pessoal que trabalha com terapias holísticas, tem toda a sua importância. Quem trabalha com reiki, quem trabalha com meditação, quem trabalha com yoga, quem trabalha com tantra, quem trabalha com meditação coletiva, dentro também de uma ideologia que não seja ligada a uma egrégora só fechada, senão também vai estar errado, porque aquele líder que você está seguindo pode estar desequilibrado aquele dia e você vai estar drenando a sua energia, tanto da sua casa, tanto dos seus filhos, quanto as pessoas ou os animais estiverem à volta, para algo que não é benéfico. Isso vai gerar uma repercussão também que não é boa, não é positiva. Então, assim, o assunto é muito complexo. Eu poderia ficar horas aqui debatendo isso, mas assim, eu queria deixar bem explícito para as pessoas que ficaram ouvindo ou vão ouvir isso posteriormente, não dar mole, né? Vamos usar o jargão popular na questão da vibração do que estão tentando passar de um modo geral. Porque assim, o que está sendo fomentado, está sendo crescente de forma explícita agora ou empírica, é a questão da fantasia. Né? Ou é o descrédito total, ligado quase que a um ateísmo ligado à espiritualidade, ou ao inverso disso, é a espiritualidade transcendente que a pessoa nem mais fuma uma erva, nem toma ayahuasca, ela simplesmente se alimenta do Miguel Arcanjo que apareceu para ela, e o cara era louro, estava sem camisa, era bonitão, e ela sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, ou a Astaxerã apareceu para ela, e ela segue aquilo ali a ferro e fogo. E não é assim que funciona. Tudo existe um equilíbrio. Tudo tem que ter uma diretriz, um cronograma. Ninguém quer saber de cronograma. Como eu já falei inúmeras vezes, entram no canal Leandro Mactube. Para quem está no Facebook, entra lá. Vocês vê os vídeos falando de polêmica. 40 mil views, 50, 10, 12. Boicote, eu não sei quem, 200 mil. Reportagem, não sei para quê, 200 mil, 100 mil. Aí tu fala assim, como entrar em contato com o seu eu sou? Aí tem lá 500 visualizações, 600 visualizações. Ah, mas você tem que se importar com isso? Tenho. Eu tenho que avisar para essas pessoas que estão ouvindo que elas têm que compartilhar essa mensagem. Para que aquelas que estão adormecidas tomem um tapa que eu não posso dar. Ou, acorda. Preste atenção no que eu estou falando com você. Você está ouvindo o que eu estou falando com você agora? Você está indo para um caminho que não é o que a espiritualidade está querendo passar para você. A espiritualidade não alimenta ego de ninguém. Não existe ser de luz no planeta Terra. Se nós fôssemos ascensos, como os espiritualistas dessa nova era dizem, a gente não estava encarnado mais. A gente está aqui para uma missão, para uma batalha. É algo que a gente tem que seguir de forma diferenciada. Quando nós alcançarmos isso, aí sim estaremos em outro patamar. E quando tivermos outro patamar, teremos a humildade e o entendimento para sabermos que temos que dar mais um passo. Que não são saltos, como dizem em relação à quântica, por exemplo. Salto quântico. Não, é um passo quântico que você vai dar. Nada que Deus criou foi de um dia para a noite, como tentaram
fazer nos tempos antigos, fazer muitas pessoas acreditar. Tudo no universo, ela tem um tempo. E o tempo, ele não é tão linear como a gente imagina. O tempo, ele cabe muito à questão da vibração. E a vibração, ela vai conforme o seu estado mental, espiritual, que faz você se elevar ou você abaixar essa vibração. Entendeu? É um processo, justamente. Se você está falando que o despertar é um processo, vamos aos poucos, muita informação vai entrar. Isso. Eu já estou nessa há muitos anos, mas tem gente que não ainda entendeu essa mensagem. Então, peço vocês que ouviram esse áudio, que essa mensagem, para não passar em branco aqui, tudo aquilo que eu teria que falar num vídeo, né, pelo momento atual. Peço que vocês compartilhem nos grupos de espiritualidade a mensagem, bote o título que vocês sentirem no coração e eu conto com vocês para a gente continuar esse trabalho. E amanhã, dependendo da possibilidade, eu faço a continuidade lá no canal Leandro Mactube, tá? Agradeço a todos por tudo, pela audiência e mais uma vez desejo uma ótima semana a todos na vibração da luz. Valeu, gente.